Palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós te louvamos pela Tua palavra e diante do texto sagrado, Senhor, nos reconhecemos insignificantes, mas reconhecemos a grande graça que vem da Tua parte e a unção maravilhosa do Teu Espírito Santo, Senhor, que nos faz capazes de compreender as verdades contidas neste texto santo. Nos ajuda nesta noite, Espírito Santo. Edifica as nossas vidas para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para que nós possamos aqui nesse lugar termos uma igreja verdadeira que segue a palavra do Mestre. Obrigado, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós vimos na outra semana em que trabalhamos com esse texto de Gálatas, nós vimos o apóstolo Paulo fazer uma saudação muito breve aos Gálatas. Ele já começa a carta defendendo o seu apostolado, dizendo de onde é o seu apostolado é divino, seu apostolado não é humano, seu apostolado não é, como nós vimos da outra vez, não é nem por indicação e nem é um apostolado institucional, não é um apostolado religioso. Ele não foi feito apóstolo pelos homens, ele foi feito apóstolo pelo próprio Cristo ressuscitado que lhe apareceu. E o Cristo lhe apareceu e lhe apresentou este evangelho, não um evangelho diferente do evangelho que tinha apresentado aos apóstolos. Não, apresentou a ele o evangelho que também os apóstolos tinham aprendido com ele durante 3 anos e meio. Ele foi inserido neste evangelho, ele foi inserido nesta graça. E ele faz essa defesa, como nós vimos na semana anterior, e faz uma breve saudação, e de imediato ele já entra, como diz o gaúcho, ele entra metendo o pé na porta. Não há nenhuma palavra de elogio aos Gálatas, não há nenhuma palavra de louvor aos Gálatas. Aos Colossenses ele diz que ora sempre a Deus por eles e fica feliz em saber da fé deles. Aos Filipenses ele fala em alegria, eu me alegro muito da vossa fé. Ele fala também palavras positivas dos crentes em Éfeso, da igreja de Efésios. Mas Gálatas parece que ele não tinha um motivo, e realmente não tinha, porque ele não estava abandonando o evangelho. Ele não tinha um motivo para fazer nenhum louvor sequer. E a grande verdade é que todas as cartas do apóstolo Paulo, elas são cartas para apertar pequenos parafusos, para aparar pequenas arestas nas igrejas, para sanar dificuldades. As cartas pastorais também são assim, para sanar as dificuldades que Timóteo e Tito estavam enfrentando. Então, para Timóteo ele escreve 2, para Tito ele escreve 1. Ele está resolvendo os problemas das igrejas através de cartas, porque ele não pode estar lá. Algumas vezes ele está preso, outras vezes ele está longe, e ele não pode estar com essas igrejas. E Gálatas, o fato de ele começar dizendo aos Gálatas que ele está admirado que eles estão passando, me admira-me, eu estou admirado, eu estou boquiaberto, eu estou apavorado, eu estou assim transtornado que vocês estejam passando deste evangelho, do evangelho daquele que vos chamou, para um outro evangelho. A mensagem é urgente. A mensagem que o apóstolo Paulo tem à igreja da Galácia, ela é urgente, porque aquela igreja corria um perigo. Então, nesta noite, irmãos, eu quero ver com os irmãos, nesses versículos, o grande perigo que corria a igreja da Galácia. A igreja de Gálatas é uma igreja que está
em perigo. Ela não tem poucos problemas. Ela não tem alguns problemas. Ela não está enfrentando os gnósticos, apenas enfrentando os gnósticos como estava a igreja de Colossos. Ela não está enfrentando problemas de um culto desordenado como os coríntios e de algumas facções dentro da igreja, mas esses problemas que surgem em meio a igrejas que estão servindo a Deus, que estão apegadas ao Evangelho. A igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas, ela está migrando, ela está abandonando o Evangelho de Cristo e está retornando a outro Evangelho, a outro que não é outro, nós vamos ver isso. Ela está abandonando a graça, a mensagem da graça, para se enfiar de novo embaixo da lei. O apóstolo Paulo começa dizendo: me admira, me espanta que estejais passando, e passando tão depressa. Passando, essa palavra, ela significa mudar, que vocês estão mudando, que vocês estão migrando. No original, no grego, quando o apóstolo Paulo escreve essa palavra passando, dá um sentido, o mesmo sentido de alguém que está trocando de partido. Alguém que está trocando de lado, que estejais passando, que estejais deixando a posição em que vocês estão para ir para outra posição. E eu estou admirado que vocês estão fazendo isso, e estou admirado que vocês estão fazendo isso tão depressa. Tão depressa. A igreja de Gálatas, ela se mostra uma igreja influenciável e uma igreja que não era combativa. Porque quando o apóstolo Paulo diz tão depressa, tão rápido, ele está dizendo que, apesar de eles terem recebido a mensagem do Evangelho, apesar de eles serem conhecedores do Evangelho da graça, apesar de eles terem vivenciado o Evangelho da graça e até esse momento estarem vivenciando esse Evangelho, um Evangelho de liberdade, não uma religiosidade externa ligada a ritos e a regras e a proibições, não. O Evangelho de Jesus é vida. O Evangelho de Jesus é uma nova vida, é uma vida plena com Deus. Mas eles tão depressa, ou seja, assim que começaram os falsos ensinos da igreja, eles imediatamente migram, começam a migrar deste evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da vida. E eles imediatamente começam a passar deste evangelho para uma religião legalista, para uma religião ligada a preceitos do Velho Testamento, da Velha Aliança. Quando os judaizantes diziam aos Gálatas: se vós não vos circuncidardes, vós não sereis salvos. Estavam colocando mais uma vez, tentando colocar mais uma vez qualidades humanas, empenho religioso humano, no lugar da plenitude do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo escreve essa carta para reafirmar a suficiência da cruz do Calvário, para reafirmar a suficiência da morte de Cristo. A morte de Cristo é suficiente, a graça é suficiente. E não há nada que o homem possa fazer para agradar a Deus, para com isso conseguir a sua salvação. A nossa salvação é resultado do mérito de Jesus. Jesus, quando ele disse na cruz, está consumado, verdadeiramente estava consumado. Glória a Deus, bendito e louvado é o nome do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa, tão rápido. A igreja dos Gálatas, ela se deixou influenciar e se deixou influenciar rapidamente. Era uma igreja que não era uma igreja combativa. Isso é interessante, irmãos, porque existem crentes que eles não são influenciáveis. Eles são crentes firmes na sua fé, mas eles não são combativos. Ou seja, eles não se dobram a falsas doutrinas, mas eles também não estão dispostos a entrar no embate pela sã doutrina. Eles simplesmente não aceitam a falsa doutrina, o que já é um grande passo, né? O que já é uma grande coisa permanecer na fé de Cristo. Existem crentes que não, que além de serem firmes na sua fé, no Evangelho, são combativos, estão dispostos a redarguir aqueles que querem saber do motivo da sua esperança. Estão dispostos.
Agora, Gálatas não tinha nenhuma coisa nem outra. Eles estavam sem essa firmeza e estavam sem combatividade. Porque os falsos mestres entraram na igreja, ocuparam o espaço na igreja, colocaram em xeque, em dúvida, o apostolado de Paulo, a mensagem de Paulo, dizendo que Paulo era interesseiro, dizendo que Paulo não era verdadeiramente apóstolo e que, portanto, não sendo verdadeiramente apóstolo, a mensagem de Paulo não era um verdadeiro evangelho. A igreja de Gálatas era uma igreja fraca, nesses termos. Abandonar o evangelho é abandonar o próprio Deus e a graça que nós encontramos em seu Filho Jesus. Ele diz: admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Vejam que ele faz uma referência de que os Gálatas estão saindo de Deus. Aquele que nos chamou pela graça de Cristo é Deus. E antes até mesmo de afirmar que eles estão deixando a crença, eles estão deixando o próprio Senhor da crença. Me admira que vocês estão passando tão rápido daquele que vos chamou. Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo está deixando bem claro aos Gálatas que deixar o evangelho de Cristo é deixar o próprio Cristo. É abandonar a Cristo. É voltar as costas para Deus. É apostasia. Apostasia, a palavra apostasia, ela quer dizer rebelião voluntária contra Deus. Abandonar o evangelho é uma rebelião voluntária contra Deus. E ele está admirado, e eu também estaria. Afinal de contas, é uma igreja bem estabelecida, uma igreja forte, poderíamos dizer, que tão facilmente se deixa levar de Deus, se deixa afastar de Deus. E quando nós nos afastamos do evangelho, nós nos afastamos de Deus. Porque a palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. Então, quando nós deixamos o evangelho, nós nos afastamos daquele que nos chamou. Daquele que nos chamou na graça de Cristo, no favor não merecido de Cristo. Para outro evangelho. Para vivermos uma outra experiência religiosa que não é o evangelho de Cristo. Bendito e louvado é o nome do Senhor. O qual não é outro. E isso é bem interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele diz o outro evangelho, no versículo 6. Mas no versículo 7 ele diz, o qual não é outro. Não há outro evangelho. Paulo faz aqui o uso de duas palavras distintas, duas palavras gregas, né, irmãos? Que é a palavra héteros, que é tipo diferente. Outro, um tipo diferente. Que era o evangelho que os falsos mestres estavam ensinando. Estavam ensinando uma coisa diferente do evangelho. E a palavra halos, que é a que ele usa no verso 7. Halos é outro do mesmo tipo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: vocês abandonaram a Deus, aquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, para uma coisa diferente do evangelho. Quando ele diz no verso 7, o qual não é outro, ele está dizendo não há outro evangelho. Então aquela história de que vários caminhos levam a Deus, isso não existe. O que importa é crer em Deus. Depende em qual Deus nós cremos. Nós cremos num Deus que precisa de um amuleto. Nós cremos num Deus que precisa de correntes, precisa de campanhas especiais. Nós cremos num Deus que precisa de um culto especial para curar. Nós cremos num Deus que gosta de frequentar reuniões de empresários. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Então, parece uma autocorreção, mas não é uma autocorreção. Esse jogo de palavras de Paulo, essa forma de usar as palavras, é proposital. Ele diz, olha, vocês foram para outro evangelho.
Então ele está dizendo, olha, vocês tão depressa abandonaram, saíram daquele que vos chamou na graça de Cristo para outra coisa. Aí ele diz, o qual não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Misticismo misturado com cristianismo pode até em algum lugar ter nome de estratégia evangelística, mas isso não é o Evangelho. E às vezes nós, por medo ou por receio de entrarmos em atrito com uma ou outra pessoa que professa essa fé com tanta alegria, esse tipo de cristianismo falso, nós ficamos receosos, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho está baseado na graça de Cristo. O apóstolo Paulo ele está trabalhando diretamente aqui com eles a questão dos judaizantes. Os judaizantes queriam que os crentes gentios tornassem as práticas do judaísmo, como a circuncisão, a guarda de alguns dias, a observância de algumas festas. Nós não vivemos tão fortemente, esses movimentos judaizantes no Brasil, eles são minúsculos. O nosso problema aqui no Brasil é outro evangelho num sentido mais de esse sincretismo religioso, de as pessoas poderem trazer as suas mazelas de outros tipos de fé, poderem trazer as suas crendices, as suas superstições, e as pessoas estão trazendo isso para dentro de igrejas que se dizem evangélicas e se dizem cristãs, e estão chamando isso de evangelho. Mas isso não é o Evangelho. Isso é outra coisa. Porque o Evangelho é um só. Jesus disse, eu sou o caminho. Só há um Evangelho. Só há uma mensagem. Só há uma forma cristã, verdadeira de viver. E ela está na palavra de Deus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então, quando ele faz esse jogo de palavras, ele está deixando isso bem claro. Não há outro evangelho. Ele não quer que fique confusão na cabeça dos gálatas. Ele já usa as palavras diferenciadas para que eles percebam que não há ramificação do evangelho. Não há outro caminho. O evangelho de Jesus é um só. Bendito é o nome do Senhor. Os falsos mestres, eles devem ser rechaçados. Eles devem ser banidos da igreja, pois eles só causam mal à igreja de Deus. Porque há o qual não é outro evangelho, verso 7. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perturbar, a palavra aqui perturbar é literalmente sacudir. Alguém já pegou você pelos braços e sacudiu com força e soltou? Qual é que é a primeira sensação? Não é uma perturbação mental? A cabeça fica assim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo que esses falsos mestres estão fazendo. Eles estão entrando na igreja e estão sacudindo a igreja. Mas não pelo lado positivo. Não como os discípulos que estavam perturbando o mundo. Não. Eles estão entrando e trazendo confusão à igreja. Porque a igreja já vivia na graça plena, na liberdade de Cristo. E eles vêm com uma série de regras, ou uma série de coisas da velha aliança, a qual Cristo completou na cruz do Calvário. E pela sua ressurreição estabeleceu uma nova aliança na qual nós vivemos. E eles estavam tentando trazer isso novamente para a igreja dos Gálatas, querendo que eles circuncidassem os meninos, querendo que eles guardassem sábados, dias, querendo que eles praticassem as festas judaicas. E nós vemos essa invasão de falsos mestres hoje, no nosso meio, com doutrinas absurdas, adoração de anjos, um evangelho comercial no qual o homem pode barganhar com Deus. As pessoas estão sendo ensinadas pelos teleevangelistas a não mais dizimar e ofertar, elas estão sendo ensinadas a plantar sementes. Tu planta e tu recebe de volta de Deus.
Não foi isso que a viúva fez, né? E o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: quem é que tinha ofertado mais? A viúva que tinha dado tudo que tinha, uma mísera moeda. Esse evangelho falso está perturbando a igreja. O evangelho místico, um evangelho em que há confusão na cabeça das pessoas. Eu nunca me esqueço que eu conheci uma irmã que ela era muito fervorosa, mas em dia de temporal ela pegava um machado e ia para a tempestade, cortar a tempestade. Quando a Renata, a filha do Alexander, nasceu, ela tinha um sério problema respiratório. E as irmãs, as de mais idade da igreja, foram as que mais ensinaram simpatia para ele. Faz isso, põe assim, amarra alho, vira a guria de cabeça para baixo, dá cebola. Irmãos, nós vimos, mas isso são pequenas coisas. São pequenas coisas que aí nós vamos absorvendo e daqui a pouco nós estamos absorvendo as coisas grandes. Abandonando o Evangelho de Cristo. Deixando que esses homens nos perturbem. Eles devem ser rechaçados, eles devem ser evitados, eles devem ser calados na igreja. Calados na igreja. Ah, o irmão gosta de pregar heresia, o irmão não prega mais. O irmão veio de Santa Fé e pregou um monte de bobagem, o irmão não volta mais. O irmão, aquele nunca mais voltou, foi uma bênção. O culto deu um movimento, irmãos, mas enquanto o povo estava se movimentando, eu estava ouvindo o que ele estava pregando. E dependendo do que ele disse, não volta mais. Porque as pessoas vão misturando as coisas. Como nós ouvimos aqui no culto do Santa Fé uns anos atrás, um obreiro dizer que Deus aprovou a enganação que Jacó fez com Isaac. Não, Jacó foi mentiroso. Disse aqui, irmãos, nesse púlpito. Jacó foi mentiroso, mas Deus estava vendo que ele queria muito a bênção. Então, para ter a bênção, vale tudo. Até enganar o pai cego e idoso, enrolar o irmão na primogenitura, se aliar com a mãe contra o irmão, vale tudo. Esse é o tipo de evangelho que as pessoas estão ouvindo. Isso está impregnado em muitas músicas evangélicas. E nós estamos engolindo essa coisa toda. Então eles perturbam. E eles querem perverter, eles querem virar o evangelho de cabeça para baixo. Mas o mais interessante, irmãos, é que esses judaizantes aqui, muitos deles, talvez tivessem a mesma intenção que o próprio Paulo tinha quando perseguia os cristãos. Porque o apóstolo Paulo, quando perseguia os cristãos, ele era um homem sincero. Ele arrastava os crentes, as irmãs, pelos cabelos das suas casas e lançava as crentes nas prisões, sinceramente, achando que estava fazendo a obra de Deus. Então, sinceridade, exclusivamente sinceridade, não é um balizador para a mensagem de uma pessoa. Ah, disse tanta bobagem, mas é tão sincero. Não é. O que importa é o evangelho. Se ele está sendo pervertido ou não. Se alguém está pervertendo o evangelho por ignorância, mas com sinceridade, ele deve ser chamado a atenção e dizer, isso aí é bobagem, isso aí que está vivendo, isso aí que está pregando, isso aí que está crendo, isso não existe. Amém, irmãos? Bendito e louvado é o nome do Senhor. A mensagem do Evangelho é maior e ela é melhor que o seu mensageiro. O apóstolo Paulo diz no verso 8, mas, ainda que nós, ele e todos aqueles que estavam com ele no ministério, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Ainda que nós, Paulo evoca contra si, veja que Paulo evoca contra si mesmo a maldição
se ele pregar outro evangelho diferente do que ele tinha pregado uma vez. Contra a sua própria vida, ele diz. Ainda que nós mesmos, ou um anjo, seja anátema, não importa se é humano ou é celestial, é maldito se pregar outro evangelho. É maldito com a maldição de Deus. Anátema era uma palavra também que os hebreus gostavam de usar para expressar comunhão. Quando alguém era expulso de entre a congregação, ele era anátema. Ele era maldito, ele estava fora da congregação de Israel. Seja assim, aquele que prega outro evangelho. O que importa não é quem prega, o que importa é o evangelho que é pregado. Nós devemos aprender, irmãos, a não personificar o evangelho. Porque muitas vezes nós damos valor à mensagem por causa do pregador, do anunciador. Mas o anunciador, ele é só um instrumento de Deus. Então, se ele prega o evangelho e dali um tempo ele não prega mais o evangelho, ele é anátema, ele é maldito. Mas, se a mensagem que ele pregava anteriormente era o evangelho, aquela mensagem é boa, pode ser ouvida e seguida. Alguém diz assim, se a vida do pregador não estiver em ordem, eu não ouço o que ele prega. Não, ouço o que ele prega. Se o que ele prega é diferente do que ele vive, a vida dele está toda em desordem, viva o que ele prega e não viva o que ele vive. Porque a mensagem é mais importante que o mensageiro. E o apóstolo Paulo diz isso, irmãos. Ele diz isso depois de ter dito que ele era apóstolo de Jesus, depois de ter dito que o apostolado dele não era humano e nem da parte de homem algum, que ele não tinha pedido colher de chá para ninguém para ser apóstolo, o próprio Cristo tinha feito ele apóstolo, mas ele diz, se eu, que sou apóstolo, não da parte de homens, e não por homem, por intermédio de homem algum, se eu pregar outro evangelho, me considerem maldito. Me considerem maldito. Porque é outro evangelho. Santo Deus de poder. Essa é a nossa atitude para com aqueles que pregam outro evangelho. Nós temos no Brasil muitos assim, irmãos. Muitos teleevangelistas. Nós temos vários teleevangelistas assim. Olha o que eles pregavam 5, 10 anos atrás e olha o que eles pregam hoje. E aí, irmão, o que eu faço? Jogo tudo fora? Não, fique com o que ele pregava antes. Se era o evangelho, fique com o que ele pregava antes. E o que ele prega agora é anátema. Não só a mensagem, como o mensageiro. E aí nós ficamos meio receosos de proferir uma palavra dessa contra uma pessoa, contra um pastor, contra um pregador. Mas o texto está dizendo que ele é anátema porque ele distorce o evangelho de Cristo Jesus. Ele prega uma outra coisa diferente do evangelho, que ele chama de evangelho, mas que o apóstolo Paulo diz que não é outro evangelho. Não é evangelho nenhum. Ele é maldito. A mensagem do evangelho é maior que experiências sobrenaturais. E aqui, quando nós falamos em experiências, nós, os pentecostais, sempre vamos ter problemas com as experiências. Porque ele diz assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, há uma outra tradução que diz um anjo de luz, mas um anjo vindo do céu, vê que não é ele não está falando um diabo, de um demônio, ele está falando um anjo vindo do céu. Mesmo que um anjo vindo do céu nos pregue outro evangelho, ele seja anátema. E aí as pessoas não estão enganadas muitas vezes porque elas dão mais prioridade à experiência, a sinais, a milagres, a prodígios. E aí naquele dia, em Mateus 24, a Bíblia diz que muitos lá vão ficar de fora e eles vão dizer, Senhor, mas nós profetizamos, nós fizemos muitos milagres, sinais e maravilhas em Teu nome. E um dos detalhes que eu sempre gosto de ressaltar nesse texto é que Jesus não nega que eles fizeram os milagres.
Jesus não nega que os milagres aconteceram. Mas Jesus faz ênfase à vida deles de iniquidade. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E distorcer o Evangelho é ser iníquo. Iníquo para com a mensagem. E agora o dom de Deus é sem arrependimento, irmãos. Se a Bíblia diz que a alguns Deus deu o dom de curar, e Deus, por sua infinita misericórdia, cura uma meia dúzia, e o resto é tem muito golpe de marketing. Irmãos. Tem golpe mesmo. Golpe. 171. Deus não é obrigado a assinar embaixo daquela mensagem porque aquela pessoa faz milagre. Isso não é fruto. Isso não é fruto. Milagre não é fruto. Nós devemos estar, as nossas experiências espirituais, elas estão todas subjugadas à palavra. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos feitos filhos de Deus. Isso é uma experiência. Ela é uma experiência sobrenatural. Ela é uma experiência que ela se dá no nosso coração e na nossa mente. Porque com o coração nós sentimos e com a mente nós temos plena convicção de que somos feitos filhos de Deus. Mas a Bíblia também diz, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Outra tradução diz que vem pelo conhecimento e o conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, nós temos convicção dessa salvação a partir de ouvirmos a mensagem do Evangelho. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então as experiências não podem nos levar para fora do Evangelho. Mas, irmão, eu vi um anjo e o anjo disse para eu fundar e ir à seita do 8º dia. O que eu faço? Irmão, ora a Deus e fica com a palavra. Ora a Deus e fica com a palavra. Tivemos um pastor muito famoso nos Estados Unidos que disse que Deus o levou lá e Deus mandou que ele escrevesse outro livro e que a igreja tinha falhado e que Cristo tinha falhado e que ele era o novo profeta para essa última hora. Ou ele é muito mentiroso, ou ele estava, o que eu acredito, ou ele estava num estado de êxtase absurdo, uma coisa assim translocada, e ele se esqueceu do Evangelho e está pregando outra coisa que ele diz ser o Evangelho. Isso é um grau, isso, irmãos, isso é um grau máximo, né? Chegar ao ponto desse de ter uma alucinação dessa e fundar uma igreja, já é um grau máximo. Mas nós vemos isso em pequenas dosagens dentro da igreja. Irmãos que só são guiados por visão, irmãos que só são guiados por profecia, irmãos que só são guiados por sonho. O irmão vai lá e aí está lutando no casamento. Aí vai olhar o casamento dele, a história do casamento dele. Ele casou lá porque uma profeta levantou e disse: eis o teu varão! O varão que vai te surrar todo dia. Porque as pessoas colocam a experiência acima da palavra, acima do Evangelho, acima da Escritura, acima da mensagem. Mas o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que a mensagem do Evangelho, ela é maior que experiências sobrenaturais. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Ela é maior que seus mensageiros e ela é maior que as experiências. Isso é interessante porque é isso que nos mantém firmes na fé. Porque nós falamos de um Deus que tem todo o poder para fazer qualquer coisa. E às vezes nós estamos vivendo em uma luta tão tremenda. Mas o que nos mantém de pé é saber que apesar da nossa luta, Ele continua sendo um Deus que tem todo o poder. Ele continua sendo o Deus que nos amou e enviou a Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. E na pior das hipóteses, eu não tiver nenhum tipo de vitória material neste mundo, um dia eu verei o meu Salvador face. Aleluia. A mensagem é maior que as experiências. Porque as experiências, mesmo que essas experiências que nós vivemos assim sobrenaturais ou espirituais, entre aspas, elas envolvem as nossas emoções. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Bendito e louvado é o nome do Senhor. O Evangelho é perfeito. O Evangelho não carece de acréscimos
E o Evangelho não carece de decréscimo. Nós não precisamos nem colocar, nem tirar nada lá. Os fracassos dos grandes homens de Deus estão todos registrados nas Escrituras, porque Deus quis revelar que todos eles fracassaram em algum momento. As grandes vitórias dos homens de Deus também estão registradas lá, porque Deus quis mostrar que Ele dá vitória, que Ele ajuda o seu povo em momentos de dificuldade conforme a sua boa vontade. Ele diz, bendito e louvado é o nome do Senhor, assim como já dissemos, e agora repito, que se alguém vos prega evangelho que vá além, que ultrapasse as barreiras, que ultrapasse os limites das Escrituras, seja anátema. Mais uma vez ele chama de maldito. A Escritura é suficiente, irmão. A Bíblia, ela não contém toda a revelação de Deus, mas ela contém plenamente a revelação necessária de Deus para nós. Deus não está revelado na Bíblia Sagrada em toda a sua infinitude, mas todo plenamente que nós precisamos saber de Deus está revelado no Evangelho. Foi revelado em Cristo. O Senhor Jesus disse, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que conhece a mim, conhece o Pai. Eu falo as palavras que meu Pai mandou que eu falasse. Eu vivo para o meu Pai. Eu vivo em meu Pai, meu Pai vive em mim. E vós vivereis em nós. Aleluia. E quando ele ora na sua oração sacerdotal, ele diz, Senhor, para que nós estejamos, para que eu esteja neles como tu está em mim. Aleluia. Para que eu esteja na minha igreja. Então o Evangelho é suficiente, irmão. Mesmo que não tenha todas as respostas, e realmente não tem todas as respostas. Para as mazelas da vida não tem. Não contém em si o texto sagrado todas as respostas para as mazelas da vida, mas contém todas as respostas necessárias. Contém toda a instrução necessária. Tudo que precisamos saber, tudo que precisamos viver, tudo que precisamos experimentar de Deus está revelado no Evangelho, na pessoa de Cristo que se revela através da Escritura Sagrada. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então ele não precisa de acréscimos. A pregação do Evangelho não precisa de estratégias humanas, precisa de estratégias divinas. Não precisa de ajuda, não precisa de chamarisco. Nós não precisamos afrouxar aqui e ali na nossa doutrina ou na nossa mensagem para que as pessoas venham. Não é como uma pesquisa feita nos Estados Unidos há um tempo atrás, que se indicou que os pastores deveriam evitar palavras como pecado, inferno, condenação. Deveriam substituir essas palavras por umas palavras mais amenas para que as pessoas se sentissem confortáveis. O Evangelho não nos deixará confortáveis. Porque o Evangelho é uma constante confrontação do nosso caráter. O Evangelho é uma constante confrontação de quem nós somos e de quem nós deveríamos ser. Sempre que nós vamos à Escritura, nós encontramos quem nós deveríamos ser. E toda vez que nós chegamos lá, nós vemos que nós não encaixamos no molde. Nós precisamos sempre de mais um reparo. Menos uma aresta, menos uma curva, menos uma ponta. Nós precisamos mais do trabalhar de Deus. O Evangelho ele é suficiente. E para encerrarmos, irmãos, os crentes de Gálatas são totalmente responsáveis por sua apostasia. Totalmente responsáveis. Porque o apóstolo Paulo ele faz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, versos 8 e 9, mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vocês viram o que o apóstolo Paulo fala?
Ele diz, eu preguei, mas vocês receberam o Evangelho. E se vocês agora abandonam esse Evangelho, sejam também como os pregadores anátema. Então não há, irmãos, uma pura responsabilidade quando abandonamos o Evangelho, porque alguém nos enganou. Ninguém vai chegar diante de Deus naquele dia e vai dizer, Senhor, eu apostatei da fé porque um falso profeta me enganou. Mas o Evangelho que tu recebeu? Ah, mas é que o que ele pregou depois era tão bonito, era tão mais agradável, era tão mais facilzinho. Mas tu deixou o Evangelho que tu recebeu. O Evangelho que vós recebestes. Se o Espírito Santo testificou em nosso espírito que somos feitos filhos de Deus, e nós somos conhecedores do Evangelho de Cristo, por que nós precisamos de um outro Evangelho? Por que nós precisamos de uma outra coisa? Por que nós precisamos acrescentar coisas às palavras de Deus? Por que nós precisamos acrescentar tantas coisas ao nosso culto, muitas vezes? Por que nós precisamos acrescentar tanto aparato à pregação da mensagem? Tanto fricote, tanta invencionice. Nós somos plenamente responsáveis pelo que fazemos com a mensagem que uma vez recebemos da parte de Deus. Você é responsável, eu sou responsável por aquilo que eu recebi como o Evangelho de Cristo. Eu sou responsável pelo o que eu faço com esse Evangelho. Aquela multidão que soltou a Barrabás e crucificou a Cristo, ela é responsável pela decisão que tomou. Ela cumpriu o propósito de Deus, mas aquelas pessoas que estavam lá para gritar são responsáveis pelos gritos que deram. Quando nós abandonamos o Evangelho para viver uma outra coisa que não é o Evangelho de Cristo, nós somos responsáveis. Ninguém nos empurrou para esse caminho. Se alguém nos empurra para fora do Evangelho com outra coisa que não é o Evangelho, é porque nós demonstramos não ter firmeza nesse Evangelho e nós demonstramos falta de combatividade pelo Evangelho de Cristo. A Igreja de Cristo é coluna e firmeza da verdade. Se as falsas mensagens não pararem em nós, elas não pararão em lugar nenhum. Se a igreja entrar em um limbo escuro de uma religiosidade sincrética, de uma religiosidade misturada, em que idolatria vale, em que feitiçaria vale, em que misticismo vale, quem é que iluminará o mundo? Não, nós somos chamados para ser luz do mundo. Nós somos chamados para ser sal da terra. Amém, irmão? Vamos ficar de pé? Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos orar essa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Eu louvo e bendigo o Teu nome pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Eu louvo, Senhor, a Ti, porque a Tua palavra não depende do mensageiro, a Tua palavra é a Tua palavra. Aleluia. Senhor, faz-nos aqui no Santa Fé uma igreja, Senhor, apegada ao Evangelho verdadeiro, ao Evangelho de liberdade, não a um Evangelho de amarra. Senhor, se algum filho ou filha Tua ainda está apegado a coisas de uma vida de outrora e quer fazer com que isso se misture ao Evangelho, que haja liberdade pelo poder do nome de Jesus e pela vida da Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos consola, nos ensina, nos conforta. Que haja vida em nós, Senhor, que haja esse Evangelho santo, puro, genuíno, verdadeiro em nós, Senhor. Ajuda os Teus filhos a serem firmes e a serem combativos pela verdade do Evangelho. Edifica em nós cada vez mais a Tua palavra, o Teu Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que depende só de Ti, o Evangelho que depende só da cruz,
o Evangelho que depende só do sangue do Senhor, que não depende de nós, porque estaríamos perdidos, Senhor, se dependêssemos de nós. Nós te louvamos, Senhor. Nos ajuda a não incorrermos, Senhor, no anátema. Nos ajuda a não incorrermos nessa maldição, a não distorcermos o Teu Evangelho, Senhor. Ah, meu Deus, que a Tua palavra flua em nós e que haja vida em nossos corações da Tua palavra. Bendito e louvado é o Teu nome, bendito e louvado é o Teu nome, Senhor. Oh, glorificado e exaltado é o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta Tua palavra, Senhor. Que Tu nos deixaste, obrigado porque inspiraste o Teu servo a escrever esta bendita carta. Que nos alerta, Senhor, para que não estejamos em perigo para as nossas almas, para as nossas vidas. Nós bendizemos o Teu nome nesta noite, Senhor. Nós exaltamos a Ti porque Tu és digno. E nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.